Muito boa noite, meus irmãos. Saudamos a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes pela presença dos irmãos na casa de Deus neste dia. Também saudamos aqueles que porventura estão acompanhando pelas vias da internet. Nós estaremos prestando culto ao nosso Senhor nesse instante, culto de doutrina e também oração. Nós estaremos orando ao Senhor, desde já, apresentando a Ele as intenções dos nossos corações. Vamos ficar em pé, por favor, irmãos, aqueles que puderem, logicamente, e vamos orar ao nosso Deus, apresentando a Ele o que há no íntimo do nosso ser. E vou pedir ao pastor Kennedy que ore ao Senhor nesse instante, e assim nós já estaremos prestando culto ao nosso Senhor. Bianca, você pode tirar só para a oração do pastor Kennedy. Maravilhoso, eterno, bondoso Deus. Estamos nesse momento de tua presença, mais uma vez, para te pedir glórias, te agradecer. Agradecer, vamos fazer até aqui. Agradecer, cuidar cada um de nós. Agradecer, Senhor, por sempre estar conosco, para nós, sempre estar ao nosso lado, nos socorrendo, cuidando de cada um de nós. Queremos nessa noite, Senhor, te pedir, eu vou conversar comigo, com os colegas, para que nesse possamos aprender um pouco mais da tua vontade da nossa vida. Certo, Senhor, estar nesse momento aqui, entre nós, nós te agradecemos, Senhor, muito amado, e nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 330, ainda em pé com os irmãos estão. Nós vamos cantar o hino 330 do cantor cristão. Eu sei que alguns não conhecem, mas terão a oportunidade de conhecer agora esse belo hino, O Segredo do Viver. Todos abriram, hino 330. Quando Você
Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 57. Lucas, capítulo 1. A princípio, nós vamos ler do versículo 57 até o versículo 66. O tempo nos permitindo, nós avançaremos um pouquinho mais. Lucas capítulo 1, versículos de 57 a 66. A princípio, nós vamos observar o nascimento de João Batista. O tempo nos permitindo, nós avançaremos um pouquinho a respeito do canto de gratidão, de adoração, que Zacarias, o pai de João Batista, entoou. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhes, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judeia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Amém. Vamos parar por aqui, até para nós compreendermos. Permaneça com a sua Bíblia aberta, para nós trabalharmos esse texto. Deixe-me lembrar um pouquinho a vocês, né? Nós estamos estudando o Evangelho segundo Lucas, é o terceiro evangelho dentre os sinóticos. Lembra o que quer dizer sinótico? Visto pela mesma ótica, tá certo? São semelhantes. No entanto, nós encontramos especialmente no Evangelho segundo Lucas, particularidades que não são encontradas nos dois primeiros, em Mateus e em Marcos, tá? Lucas era grego, Lucas não era judeu e não teve contato com o Senhor Jesus, motivo pelo qual esse evangelho é produto de uma pesquisa científica, tá certo? Porém, não tem menor valor que os outros, porque Deus não é contra o estudo, não. Deus não é contra a pesquisa, não. Então, assim, é bom que nós estudemos, é bom que pesquisemos. Deus não é contra isso. Está aqui o Evangelho de Lucas, que é uma prova viva de que Deus não é contra a pesquisa. Nós, então, estamos estudando esse rico evangelho. Lucas era um médico, gentil, não era judeu, não é? E nós temos grandes coisas para aprender nesse evangelho. Já temos aprendido, né? Tem sido muito bom essa aventura, essa caminhada, essa viagem no Evangelho segundo Lucas. Agora nós vamos nos deparar com o nascimento de João Batista. Eu acredito que algo que muito chamou a atenção daqueles que estudam esse Evangelho é o fato de João Batista, no ventre ainda de Isabel,
ter reconhecido Maria, quando esta visitou a sua mãe grávida, ele então no ventre se alegrou, tá? Então João Batista foi uma dádiva de Deus. Isabel e Zacarias eram já de idade avançada, e o Senhor deu João Batista dentro de um propósito maravilhoso. Existem algumas lições que nós podemos tirar desse texto que foi lido. Muito mais do que um fato histórico, nós temos aqui, né, inserido nesse texto, inseridas lições muito preciosas para a nossa vida. Não são lições periféricas, são lições que estão dentro do relato. E nós precisamos observar, porque o Espírito é que vivifica. A letra fria, né, pode gerar morte. No entanto, o Espírito que está por trás da letra é que vivifica-nos, dá-nos a vida. Vamos observar. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve seu filho. Muito bem. Mesmo sendo obra de Deus, nós bem sabemos disso, Isabel já era de idade avançada, Zacarias também, ela era estéril, não podia ter filho, então a gravidez dela foi uma ação divina, uma ação de Deus, né? Mesmo assim, Isabel estava sujeita à naturalidade do mundo que nós estamos vivendo. Que lição a gente pode tirar disso? Meus irmãos, Deus nos abençoa dentro dessa nossa trajetória de vida. Deus nos abençoa dentro dessa nossa própria realidade. Hoje eu comentava com alguém, né, até porque atendi umas pessoas, e falando que Deus é especialista em fazer aquilo que nos é impossível. E eu citava o seguinte exemplo, né? Se eu pedir a Deus para visitar minha mãe, que mora no Recife, tá? Eu posso pedir a Deus, mas eu não vou fechar os olhos e Ele vai me tirar e vai me colocar lá de uma maneira mágica. Mas Ele vai me dar condições para ir. Ele vai me dar condições de ir dirigindo, ou de ir no ônibus, ou de ir no avião. Então Deus, a ação de Deus, não impede o fluxo natural da vida que Ele nos colocou. Nós estamos em um mundo que tem leis, nós estamos em um mundo que tem normas, que tem parâmetros, tá? Que tem caminhos. Então, cumpriu-se o tempo natural que a mulher tinha que cumprir para que João Batista nascesse. O fato de Deus ter dado condições dela engravidar, isso não fez de Isabel uma mulher que instantaneamente teve um filho. Não. Então Deus opera, agora eu vou usar algo que pode fazer com que compreendamos ainda melhor. Deus opera dentro das nossas regras, tá? Eu quero, por exemplo, ter uma família, então eu devo naturalmente pedir a Deus que me mostre uma pessoa. Quando Ele me mostrar essa pessoa, eu vou dizer, olha, eu estou orando para Deus me mostrar uma pessoa, quem sabe é você. Vamos orar juntos. E aí Deus tocando no coração de ambos, então vamos buscar condições de nos casar. Então vamos buscar condições de ter uma família, de formar uma família, dentro da naturalidade obedecida por este mundo que Deus nos colocou. Quando Jesus Cristo disse assim, não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal, Ele estava dizendo, eu não peço que eles venham a viver de uma maneira alienada do mundo, fora da realidade. Não, nós estamos inseridos dentro desse mesmo contexto. Quando chove na minha casa, chove também na casa de um que não conhece a Deus. Quando faz sol na minha casa, faz também na do outro. E eu tenho que buscar em Deus sabedoria para aproveitar aquilo que Ele nos deu enquanto graça comum para usufruir da melhor maneira possível. Então, essa é a grande lição. Então, Isabel teve que esperar cumprir os meses que toda mulher espera.
Elisete esperou o tempo para nascer a Dani e nasceu Cilinhas, não é? A Gil, Gabriel, a Carla, a Sofia, da mesma forma, cada um. Assim também foi com Isabel. Não sejamos meninos a ponto de nós esperarmos sempre que a coisa seja mirabolante. Deus opera milagre todos os dias, dentro do nosso ir e vir do trabalho, dentro da nossa caminhada, tá? Aquelas duas histórias que eu gosto de contar, né? A primeira é do homem que morava numa cidade ribeirinha, né? Que choveu bastante, o rio encheu e a cidade ficou toda inundada, e ele diz assim: Senhor, me livra, me livra. E então o pessoal: olha, vamos embora. Não, é Deus que vai me livrar. E a água subiu e cobriu a sua casa, ele foi para o telhado. E lá ele disse assim: olha, Senhor, me livra. Aí os bombeiros mandaram uma lancha para ele, jogaram lá, vem para cá, vamos para a gente ir embora. Não, é Deus que vai me livrar. E quando estava já no pico, lá no finzinho, as águas subindo, veio o helicóptero, jogou a escada, disse: suba aqui que a cidade está toda inundada. Não, é Deus que vai me livrar. Ele morreu afogado. E na história diz que quando ele chegou diante de Deus, ele foi reclamar com Deus: Senhor, eu confiei no Senhor, eu pedi. E Deus disse assim: eu mandei uma lancha, eu mandei um helicóptero, e você simplesmente, entendeu, não quis ir. Então assim, nós precisamos entender que as coisas de Deus obedecem também o nosso dia a dia. Dia a dia. Como eu estava comentando aqui recentemente, os puritanos, eles não ficavam correndo atrás da riqueza, mas alguns eram ricos, e eles entendiam que quando eles ficavam ricos, a maioria eram comerciantes, tá? Quando eles ficavam ricos, eles entendiam que era Deus que estava trazendo os clientes para eles. Então é Deus que está me dando essa possibilidade, tá? Então assim, mas eles continuavam trabalhando no dia a dia. E eu costumo dizer isso: olha, Deus nos abençoe. Você quer ser alguém próspero? Coloque-se diante de Deus e apresente a Deus o motivo pelo qual você quer ser próspero. Por que você quer ser próspero materialmente? Coloca diante de Deus. Os motivos são puros? Os motivos são legítimos? Tá? Realmente são? Ou é somente produto desse envolvimento com esse século tão comprometido com as coisas materiais, tão preso àquilo que se vê? Então, pensa nisso. Deus age dentro da nossa natureza, tá certo? Você então estude, se prepare, se qualifique, trabalhe bastante e, acima de tudo, coloque Deus em tudo que você vai fazer, tá? Porque aí é uma promessa, vai dar certo. Vai dar certo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para você ver como as outras coisas Deus acrescentará, tá? Eu fico impressionado, né? Um dia, quem sabe, eu vou escrever a biografia do meu pai, tá? Porque às vezes eu fico meio que romantizando, mas não é brincadeira. Não é brincadeira. A trajetória do velho Edson não foi brincadeira, não. Ele teve que deixar minha mãe em Campina Grande, grávida de mim, e o meu irmão mais velho com 3 anos e meio, e veio para Fortaleza sem emprego, sem nada, dormindo de favor na Parangaba, na casa de um parente distante, e trabalhando. Não havia Guanambi ainda, arrumou um trabalho numa capotaria que tinha na Visconde do Rio Branco, e ali trabalhando. 3 meses depois, mandou buscar a mamãe. Ela veio de trem comigo, fazendo baldeação lá em Souza, na Paraíba. Chegando aqui, alugou uma casa lá na linha do trem, casa de taipa, sem água, sem energia, e trabalhando, e nunca deixou de confiar a Deus a sua vida. A mamãe tinha que colocar lençol para poder ter privacidade, porque tinham buracos nas paredes, sabe? E o que aconteceu com o velho Edson?
Ele foi chamado por Deus com tanta dignidade, nada lhe faltou, sem dever a ninguém, sabe? Não deixou aluguel para minha mãe ter que pagar, Então assim, não estou dizendo isso para glorificar o homem, mas a glória é de Deus. Os 5 filhos conseguiram se formar, mesmo tendo estudado em escolas simples, como a gente estudou, sabe? Então assim, experimenta botar as coisas de Deus em primeiro lugar, para você ver. Quantas vezes eu vi meu pai chegar cansado, cheio de óleo, cheio de graxa nas mãos, e rapidamente tomar um banho e dizer assim: vamos para a igreja, quando eu chegar eu janto. Eu sabia que ele estava com fome, mas era o amor que ele tinha ao trabalho de Deus, ao reino de Deus. Sabe, que exemplo, que legado ele deixou, inesquecível. Então eu tive o privilégio de conviver com um homem que priorizava o reino de Deus. E como isso é bonito, tá? Não me envergonho de nada em relação a isso. Então essa é a realidade. Mas ele batalhou e muito, trabalhou muito. Não é porque ele temia a Deus que ele dizia assim: me dá para... Nunca, na verdade, eu vi ele pedindo dinheiro a Deus. Eu nunca, em suas orações, eu vi ele pedindo prosperidade material. Nunca, tá? No entanto, nada lhe faltou. Eu acredito que a nossa grande questão está lá no Salmo 46. Provai e vede que o Senhor é bom. Como precisamos provar da bondade de Deus. Como precisamos colocar a nossa fé à prova diante do Senhor, sabe, que tem sido fiel até hoje para com cada um de nós. Então Deus trabalha dessa forma, tá? Os irmãos estão um pouquinho de frio, não? Pode falar aí, tá? A gente pode tirar um. Quer que tire um? Então pronto. Cadê a... Maria, você tira esse daqui, tá? Porque a minha garganta... Então, Isabel cumpriu o tempo de dar à luz. Nós precisamos então cumprir aquilo que corresponde às nossas próprias realidades, tá? Vamos continuar, porque temos outras coisas importantes. Versículo 58. Vamos lá, Sofia. Está com a Bíblia aberta aí, Sofia? Eu disse: Sofia agora vai estar no culto de doutrina, tá certo? Aprendendo juntamente com a gente. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Na verdade, as coisas de Deus nunca ficam ocultas. Quando Deus opera, Ele mesmo, sabe, a obra de Deus nunca fica oculta, nunca fica às escondidas. Você lembra do que Jesus falou lá no Sermão da Montanha? Né? Como é que ele falou assim? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz. E o que é que a gente faz com a luz? Não pode se colocar debaixo de uma mesa, né? Está lá Jesus ensinando que a luz fica. Então, aquilo que Deus fez na sua vida, a transformação que Ele operou na sua vida, muito obrigado, querido. A transformação que Deus operou na sua vida nunca vai ficar oculta. Nunca vai ficar oculta. Alguém pode até não entender, alguém pode até julgar mal, alguém pode até achar: agora é o santo, mas você sempre será visto de uma maneira diferente, tá? Aquilo que Deus faz na nossa vida não tem como deixar de ser percebido por todos. Os vizinhos perceberam. Só pode ter sido Deus. Isabel dá à luz, só pode ter sido Deus. Vamos continuar, versículo 59. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino, João Batista, não é? E queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Tá? Vamos aqui. Há uma curiosidade. Isso não era regra. Não era regra dar o nome no dia da circuncisão, não, tá? Mas acontecia. No caso de João Batista, aconteceu isso. Eles só foram dar o nome, né, no dia da circuncisão, da operação, daquele sinal que era a aliança que o povo judeu tinha, tá certo? Agora vamos observar que lição maravilhosa no versículo seguinte.
que é o versículo 60. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. O que é que tem de tão precioso nesse texto? Lá no versículo 13, se você talvez mudar a página aí, no versículo 13 nós encontramos o quê? O anjo se revelando, não é? A Isabel e falando o quê? Não é? Falando que o nome, não é? Se revelando a Zacarias, perdão, e falando que o nome dele deveria ser João. Está aqui claro. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, tua mulher te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. A primeira lição desse versículo, queridos, é que o nosso Deus é detalhista. Tenhamos muito cuidado com aquilo que nós prometemos a Deus, os nossos pactos. Deus não é Deus de esquecimentos. Ele não é Deus de empurrar com a barriga as situações. Ele é Deus de detalhes. Vocês lembram o motivo pelo qual Moisés não entrou na terra prometida? Qual foi? Deus tinha mandado que Moisés falasse à rocha. E o que é que Moisés fez? Feriu a rocha. Deus é Deus de detalhes. Muito cuidado. Quando eu fico falando aqui o tempo todo, domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia de Deus, não é porque eu sou xiita não, nem xaato. Ele diz que os islâmicos têm os xiitas, né, e alguns evangélicos têm xaatos, né? Não é isso não. É porque eu sei que Deus é um Deus de detalhes. Qual é o propósito dele para mim e para minha família no domingo? É que eu dedique esse dia para a sua glória. É que eu esteja na sua casa com os meus irmãos, por exemplo. Então Deus é Deus de detalhes. Não pensa que você vai ludibriar Deus, não. Coloca o nome de Zacarias, Deus não vai se importar com isso, não. De modo algum, disse Isabel, de jeito nenhum. E o segundo detalhe desse versículo, o que é que ela fala mais? Pelo contrário. Como contrário? O que é contrário de Zacarias? Ela não estava se referindo ao ato contrário ao nome próprio Zacarias. Ela estava falando o seguinte: pelo contrário, ao contrário de desobedecer, nós temos que obedecer. Percebe isso ou não? Ao contrário, pelo contrário, se eu colocar Zacarias, eu vou estar desobedecendo. E o contrário de desobedecer é obedecer. O nosso Deus espera isso de nós, que nós observemos aquilo que Ele tem para nós, para a nossa vida, aquilo que Ele coloca enquanto oportunidades para o nosso viver. Isso me chamou muita atenção. O nome não será Zacarias, ao contrário disso, será João. Por quê? Porque João corresponde à obediência. Zacarias, mesmo sendo uma homenagem ao seu pai, representava uma desobediência. E aí, irmãos, desobedecer não é somente fazer algo absurdo. Desobedecer é simplesmente fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Só isso. E quantas vezes a gente tem dito, mas não tem nada demais. Tem nada demais. Deus sabe, Ele está feliz. Não, meu irmão. Ele só tem um lugar para você estar em cada momento do seu dia. Qualquer outro lugar que você porventura esteja, que não seja o lugar que Deus espera que você esteja,
representa uma desobediência. Então, Deus não é assim, não. Olha, está aqui várias coisas para você fazer, vários caminhos. Escolha um aí. Não. Há um caminho que corresponde à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qualquer outro caminho representa desobediência. Pelo contrário, disse Isabel, ao contrário disso. Vamos continuar, versículo 61. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome, porque era comum isso. Ou seja, as coisas de Deus muitas vezes são incoerentes aos olhos dos homens. Não tem coerência. Nós simplesmente obedecemos. Todos vocês conhecem a história de Naamã, não é? Naamã era quem? Era um leproso sírio, né? Então assim, o que Deus disse? Eu quero resumir porque eu sei que vocês conhecem a história. Para ser curado, vai lá no Rio Jordão e mergulha quantas vezes? 7, nem 5, nem 6, né? São 7 vezes. E ele, eu não vou não. Aí o que foi que a serva falou? Senhor, se ele te pedisse uma coisa maior, tu não farias? Por que ele só está querendo isso? E às vezes, irmãos, eu quero dizer para vocês, eu, pessoalmente, tá? Às vezes, eu me sinto extremamente constrangido com o pouco que Deus espera de mim. É tão pouco. Tão pouco. No aspecto das atividades da igreja, que é a casa de Deus, é tão pouco. Nós temos tempo para tudo. Para lazer, para o trabalho, para atender um vizinho, para atender o fulano, para atender, fazer, mas é só aquilo que Deus espera. E nós ainda assim negligenciamos. Tantas vezes. Parecemos com Naamã. Não. Por quê? Como há essa moda agora dos desigrejados, né? Querendo incutir lá. Não, eu posso adorar em qualquer lugar. Eu não conheço ninguém que não se congregue, que realmente tem uma vida plena espiritualmente. Se você conhece, me diga: pastor, eu conheço aqui, eu não vai para a igreja nenhuma, cheio do Espírito Santo, homem de Deus, mulher de Deus, temente a Deus, sabe, prioriza o reino de Deus, não é de igreja nenhuma. Você conhece alguém? Não tem. Não tem. Porque Deus nos criou para que nós caminhássemos de uma maneira coletiva. A igreja é corpo. Nós estamos estudando isso, né, dona Valda, no discipulado. A igreja como corpo, cujo cabeça é Cristo. Então eu vou ficar fora disso aí. Por quê? Porque na igreja tem muito hipócrita. Lá no céu vai ter esse pessoal todinho que você está vendo aí, vai estar lá. Então você não vai querer ir não, né? Não gosta da companhia deles? A igreja é formada por homens e mulheres falhos. Porém, é o povo de Deus, que Deus está aperfeiçoando dia a dia, completando a sua obra dia a dia, porque aquele que iniciou a boa obra, certamente há de completar até aquele dia. Simplesmente isso. Ele está completando a cada dia. Nós não chegamos aqui na igreja completos, não. Né? Alguns chegaram aqui trazendo consigo tantos costumes estranhos. Aí vão, né? Deus vai trabalhando a vida por meio da palavra. Porque a palavra, santifica-os na palavra, a tua palavra é verdade. Na verdade, a tua palavra é verdade. Então, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos compreender que mesmo sendo incoerente, a gente ouve tanto, né? Aí tem que ir todo domingo, tem que ir todo... E tem que contribuir, né? E é pago, para... Não é não, meu irmão. É um privilégio que você tem. Um privilégio. E como isso nos dá alegria
de servir a Deus e ser participante da sua obra. Quem fala o que eu estou falando, sabe? É a bênção de você poder participar da vida da casa de Deus. Não tem ninguém da tua família, da tua parentela. Versículo 62, pedindo uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. Porque naquele momento ele pôde voltar a se comunicar. E a primeira coisa que ele fez foi o quê? Louvar a Deus. Louvar a Deus. Diga lá, meu irmão Sebastião. Eu não sei. Mas eu sei que ela é idosa, porque o texto fala que ela é de avançado, em dias. Avançado em dias, tá? Eu acredito que ela tinha, não quero julgar aqui, mais 60, 70. Pastor, o quê? Então ela era já avançada em dias. Era improvável que ela engravidasse. E ela não só era estéril, como ela já era avançada em dias. Por todos, Versículo 66, todos os que ouviram, guardaram-nas, as ouviram, guardaram-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então já ficava constatado que ali se tratava de alguém diferente, que era João Batista, que estaria destinado a preparar o caminho para a vinda do Senhor. No canto de Zacarias, nós encontramos exatamente isso. Ele já falando, e ele não enaltece o seu filho como sendo o Senhor, como sendo o Messias, mas como aquele que estaria preparando o caminho para o Senhor, não é? No versículo 76 aqui, nós vamos estudar somente na próxima terça, para não ficar muito longo e também não corrermos o risco de sermos superficiais, tá? Mas o 76 a gente já vê dentro do canto de Zacarias: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Então já fica claro que João Batista tinha esse papel. Ele era designado para ser aquele que precederia o Senhor Jesus, aquele que estaria antes preparando o caminho para o Senhor. Amém? Alguma dúvida? Pois não, Jesaías? Opa, encontrou ele. Opa, 60 anos e Zacarias se passou de luto no período da gestação, então ficou 9 meses. Isso, ótimo. Desde o anúncio, até o dia do nascimento de Joel. Isso mesmo, ficou 9 meses sem falar e aparentemente sem ouvir também, A gente se comunicar. Gestos, Agora 60 anos historiadores falaram, Historiadores, isso. Não é o relato bíblico, mas historiadores. Muito bom. Muito bom. Sara. Isso. Exatamente. Mais alguma colocação? Está claro aí, Silvio? Claro. Gil? Alguma dúvida? Mariana? Está tudo claro mesmo? Então, quantas lições, Quantas lições preciosas nós podemos tirar de um relato aparentemente histórico, mas como a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de lições. Como nós crescemos ao lermos. Quantas coisas preciosas. Essa ideia dos detalhes de Deus são tão importantes, Essa ideia é tão importante para a nossa vida. Os detalhes de Deus. Às vezes nós não temos uma vida plena porque nós somos desatentos aos detalhes de Deus para a nossa vida. Nós não temos a atenção adequada em relação àquilo que Deus de fato espera de nós. São os detalhes. Pois não, pastor?
Estava mostrando, assim, quando se discute o nome de João, né, se apresenta assim, Zacarias, ou alguma família, e nos dá a ideia de que não necessariamente para ir contra a vontade de Deus, você está fazendo uma coisa errada. Sim, Não necessariamente. Você pode estar fazendo algo que aos olhos humanos não tem nada demais. Não havia nenhum erro seu nome, né? Agora, havia um erro central. Isso. Deus havia dito o nome que foi João, exatamente. pelas razões de Deus. É João. Tá? Então, essa que é a questão central. Porque muitas vezes as pessoas tomam determinadas decisões na vida, né, achando que aquela decisão não seria contra a vontade de Deus, contra os ensinamentos de Deus. Né? E aqui o texto está dizendo, olha, tudo bem, pode até não ser, mas não é a vontade de Deus. Exatamente. O que define, do ponto de vista espiritual, o certo e o errado é a vontade de Deus. Ele é que delimita. Né? E é a partir dessa compreensão que você se coloca no caminho certo e no caminho errado. Não necessariamente fazendo uma coisa má. Algo absurdo. Porque quando a gente vai nesse caminho, aí o homem olha para o outro e diz, todos seremos salvos, na proporção dos outros. Sim. Mas não é isso que a palavra diz, é como a história voltando. A história de Naamã mesmo, né? Naamã, o que ele falou? Há rios muito mais belos aqui nas minhas terras. Não? A gente conhece a história, né? Há rios muito mais belos. Que é isso? Não, você está enganado. Não, mas Deus quer isso aqui. Deus quer que você mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Tá? Então é isso que Deus quer. Às vezes, né, nós fazemos, mas o que é que tem de mal nisso? O mal está em nós desobedecermos. O mal está em nós não priorizarmos. O mal está em nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas. O mal está em nós deixarmos o trabalho de Deus como algo secundário, em segundo plano. O mal está nós vivermos, abraçarmos e amarmos esse presente século mais do que a Deus. Então, são essas coisas. Você pode ter uma vida legítima diante dos homens, íntegra diante dos homens, mas se você não estiver fazendo aquilo que corresponde àquilo que Deus espera, à vontade de Deus, é desobediência. Você estará desobedecendo. Então nós precisamos compreender isso. Compreender isso, que Deus é Deus de detalhes. Qual era o mal dela colocar o nome de Zacarias? Inclusive todo mundo estava achando que era o mais coerente. Não. Só alguém disse que o nome não deveria ser Zacarias. Só uma pessoa disse. Todo mundo achava que o nome deveria ser Zacarias, o mesmo nome do pai, mas somente uma pessoa. Só que essa pessoa era Deus. Às vezes todo mundo está apontando para um lado, mas aí quando você vai ver na palavra, Deus, só Ele aponta para o outro. É melhor Deus. É melhor olhar o que Deus diz para nós, do que o que o mundo todo diz. É melhor o Senhor. Nós aprendamos isso, né, e desenvolvamos isso em nossa vida. Esse temor, essa obediência, esse amor, quando a gente ama a Deus de fato sobre todas as coisas, os seus mandamentos não são pesados. Nós os praticamos com alegria no coração, pelo grande amor que temos por Ele, que é resultado do seu amor por nós, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Nós vamos orar nesse instante, pedir a Deus, apresentar nossa vida ao Senhor. Caso alguém tenha um pedido de oração, eu tenho logicamente aqui,
Mas caso você tenha e deseje ter a palavra para pedir, pode fazê-lo nesse instante. Você pode falar daí que eu repito, até para alguém que porventura está acompanhando pela internet, saber os motivos pelos quais nós estaremos orando. Há algum pedido? Opa. Como é o nome dele, dona Valda? Vamos orar pelo seu Manuel Evangelista. Gil. Opa. Aqui mesmo? Opa, então eu posso ir. Sim. Isso. Tá. Vamos orar pela Gil, esse campeonato que ela vai participar. Nosso Deus a proteja, assim como os outros atletas também. Mais algum pedido? Adriana França. Oh, coisa boa. Amém. Isso. Tem sido um verdadeiro tributo a João, né? Esses dias, vamos agradecer a Deus pelo João, pela recuperação dele, né? Graças a Deus, pelo João Vitor também. Deus abençoe em seus caminhos, né? Vamos orar pela viagem da Adriana, não é? Também. Viaja na sexta, Adriana? No sábado, não é? E retorna só na terça. No outro sábado é muito tempo. Mas a gente vai tentar cuidar do João e do João Vitor aqui, tá bom? Mais algum pedido de oração? Dona Maria do Carmo. Rômulo e família, tá bom. Vamos orar assim também pela viagem dele, né? Deus o abençoe. Ele viaja na sexta, né? Vamos orar assim, sábado, né? Mais algum pedido? Opa, irmão Sebastião. Que bom. Amém. Amém. Agradecer, né? A gratidão, né? Por nós termos a oportunidade de estarmos aqui. Tão bom, não é? Como é bom essa comunhão. Graças a Deus. Isso mesmo, vamos agradecer a Deus. Vamos orar pelas famílias da nossa igreja, pelos nossos projetos familiares, para que tudo esteja devidamente alinhado com o propósito de Deus, irmãos. Vamos alinhar tudo ao propósito de Deus, nossos relacionamentos, nossos anseios, né? No trabalho, na escola, que tudo seja colocado diante do Senhor. Aquele hino do cantor cristão, né, Vânia, diz assim: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Então que nós aprendamos a levar tudo a Deus em oração, alinhando a nossa vida ao propósito do eterno. Então vamos orar, vamos ficar em pé e vamos orar nesse instante. Como nós tivemos vários pedidos, eu vou dar um tempo para nós orarmos silenciosamente e depois quebraremos o silêncio com oração, tá? Com voz audível. Bondoso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome, pelo que és, pelo que tens feito em nós e por nós. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela possibilidade que tivemos de meditar na Tua palavra, Pai. Obrigado pelos ricos aprendizados, ó Pai, que temos recebido da Tua palavra, nosso Deus. Nosso Senhor, nós apresentamos cada pedido que ora foi feito, Senhor.
Senhor, nós te pedimos pela Gil e pelo seu grupo, ó Deus, que estará participando desse torneio, com tantas outras pessoas de tantos estados, Pai. Que a tua boa mão esteja com eles. Nosso Deus, nós te pedimos pelo Rômulo e por sua família, Pai. Tu tenhas misericórdia, ó Deus. Nós te pedimos, Pai amado, pelo pai da tua serva, nossa irmã Valda, Pai. Ó Senhor, que tu estejas com ele na cirurgia que há de se submeter, Pai. Nós te pedimos, Pai amado, pelo João França, pelo João Vitor. Agradecemos a Ti por essas vidas, Pai. E te pedimos pela viagem da tua serva, Adriana. Que ela possa ir em segurança e que tenha uma semana de alegria, juntamente com a sua família em João Pessoa. Nosso Senhor, nós te pedimos por tantos outros pedidos que aqui foram declinados, Pai. Ó Senhor, sonda o nosso coração, examina-nos profundamente, Pai. Remove aquilo que não é do teu agrado e se alojou no nosso coração, impedindo o fluxo, ó Pai, do teu Espírito na nossa vida, Senhor. Ó Deus, dá que nos livremos, ó Pai, desses engodos desta vida, Pai, para que possamos te adorar com leveza de alma, leveza de coração. Nosso Deus, abençoa cada lar da nossa igreja, Pai. Senhor, nosso Deus, dá-nos sabedoria na educação dos nossos filhos, Pai. Ó Deus, dá-nos condições de termos lares cristãos, que possam, ó Deus, refletir a Tua graça. Ó nosso Senhor, dá que sejamos luzeiros em um mundo de trevas, Pai. Perdoa as nossas muitas falhas. Aperfeiçoa-nos, ó Pai, para que possamos melhor Te servir a cada dia, Senhor. Ó nosso Senhor, retira de nós todo e qualquer sentimento, ó Pai, que possa ofuscar a glória do nosso Deus. A Ti, ó Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. E agora, Senhor, que a graça do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, que o Teu amor, que invade o nosso coração, e que a comunhão e a consolação do Deus Espírito estejam conosco, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe. Uma boa noite, meus irmãos.